Olá, eu sou Giovanni de Souza. Este é o quarto trimestre de 2022 da classe de juvenis Andando em Amor. Esta é a lição número 10. O amor não guarda ressentimento. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses capítulo 3, versículo 13. O amor não é ressentido, o veneno do ressentimento. O ressentimento prende a alma ao passado, inibindo-a de viver as potencialidades do presente e tolhendo-lhe os sonhos do futuro. O ressentimento é um sentimento ruim, é uma mágoa, é algo doloroso, é amargo. E uma das grandes questões do ressentimento, um dos grandes males que esse ressentimento provoca, é fazer com que a pessoa deixe de viver o seu presente. O nosso passado, ele serve muitas vezes para nos trazer boas recordações ou lembrar que erramos em alguma situação, então vamos evitar cometer novamente este erro. Portanto, você não está lá no passado. Você já viveu lá. De contrapartida, o futuro, você também não está lá. O futuro você pode até sofrer por ansiedade, por aquilo que está querendo chegar logo. Então, o futuro você também não está lá. O único momento que serve, na verdade, é o agora. E, na verdade, há algo que alguém já diz, né? E eu acredito, que o futuro é tudo aquilo que você faz ou tudo aquilo que você deixa de fazer no presente. O teu futuro vai refletir o que você está fazendo hoje. Então, viva o seu hoje. Deixa o ressentimento de lado. Deixa isso de lado. Você vai sofrer, é uma mágoa, é algo doloroso. Entretanto, você precisa deixar isso de lado. Você precisa vencer isso. Para justamente não ter essa questão desse veneno desse ressentimento, né? Porque, na verdade, o ressentimento é um veneno para a alma, né? Inclinação ao ressentimento. As pessoas, em regra, são inclinadas a guardar rancor. Faz parte da natureza humana. Como nossa casa tem um lugar para colocar lixo, há uma parte no nosso cérebro preparada para depositar as emoções negativas que marcaram nossa vida. O nosso cérebro é algo espantoso, faz coisas extraordinárias. Entretanto, ele também é um acúmulo de situações. Acúmulo de lixo, por exemplo. Da mesma maneira que na sua casa tem uma lixeira, onde você coloca lá o lixo, né? Depois joga fora, assim também é o nosso cérebro. Se nós não jogarmos fora o lixo que está nesse cérebro, isso vai se acumulando. E isso vai se deteriorando e vai danificando toda a sua mente, todo o seu intelecto. Então nós precisamos entrar, como diz lá em Efésios capítulo 6, com o capacete, né, para proteger a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa cabeça. Nós precisamos ter cuidado com esse negócio. Então, tudo aquilo que for hoje ruim para você, que é uma mágoa, que é um ressentimento, que é algo que é ruim, um sentimento ruim, joga isso fora. Tira isso da lixeira do seu cérebro e joga isso fora. Esqueça isso, deixe isso de lado. É possível que você pense, mas é muito fácil você dizer isso porque você não está vivendo o que eu vivo. Bem, o William Shakespeare dizia que todo mundo é capaz de suportar uma dor, menos quem a sente. Eu concordo com ele. Entretanto, a dor nos serve para duas coisas, ou para sofrer ou para aprender. A escolha é sua. Então eu aconselho que você aprenda com as suas dores e não que sofra com elas. Porque na verdade o mundo não vai parar para você consertar o seu mundo. Então o que você precisa fazer? Você precisa colocar o Senhor na frente e deixar toda essa lixarada de lado, deixar isso para lá, jogue isso fora. Não fique meditando, né, pensando todas as vezes naquilo ruim que aconteceu com você, naquela mágoa que alguém te causou. Deixa isso de lado. O ciclo do ressentimento. A palavra mágoa se refere ao sentimento de desgosto, amargura, tristeza, ressentimento.
Ruminar a mágoa é enraizar no coração aquilo que nos ofendeu. Ruminar é aquilo que você fica meditando, refazendo. Na verdade, ruminar, na verdade, é uma técnica de animais, né? Os animais fazem isso. O boi, por exemplo, ele é ruminante. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Pois bem, quando você tem uma mágoa no seu coração e você fica ruminando, ou seja, você fica processando todas as vezes, todas as horas, você fica pensando nessa mágoa, você está fazendo o quê? Você está enraizando ela no seu coração. E quando essa mágoa, você faz isso, o que acontece com essa mágoa? Ela enraiza, ela fica mais forte ainda. Você começa a potencializar essa mágoa e você continua sofrendo horrores por conta desse negócio. Então, mais uma vez, você precisa tirar isso da sua vida, para não ter essa mágoa, né? Essa amargura, ter uma vida amarga, né? Vida de amargura, cheia de mágoa, tristeza, ressentimento. Tira isso da sua vida. Você é servo do Senhor, é uma serva do Senhor. E a Bíblia diz no livro de João: tenho-vos dito isto para que a minha alegria seja completa. Então, como a alegria do Senhor é completa em você, como diz também Neemias, né, 4:10, né? A alegria do Senhor é a vossa força, na verdade é 8:10, né, de Neemias. 8:10. Fala justamente sobre isso. A alegria do Senhor é a vossa força. Então, como você é uma pessoa do Senhor, você está no Senhor, o Senhor está em você, a verdade é que você é uma pessoa cheia de alegria no coração. Vamos ver aqui. Não, a referência não é essa não. Nenhuma referência e nem a outra. Mas a Bíblia diz de Neemias, eu vou deixar aqui na descrição, que a alegria do Senhor é a vossa força. Então o Senhor, ele revigora as suas forças. Então você é uma pessoa que está no Senhor. Então retira toda essa mágoa do seu coração. Prejuízos da falta de perdão. Prejuízo físico. Médicos afirmam que emoções e sentimentos afetam a saúde física das pessoas. Sentimentos como mágoa, ódio, rancor e desejo de vingança são alguns dos inimigos do corpo humano. É possível que alguma vez na vida você tenha conhecido alguém que quisesse se vingar de alguém por ter feito algo. Isso já é um prejuízo físico para a pessoa, né? Por quê? Porque isso vai acarretar alguns problemas de saúde, como por exemplo a obesidade, diabetes, gastrite, entre outros aqui relatados. Você quer isso para a sua vida? É isso mesmo que você quer? Vale mesmo a pena correr atrás de uma vingança por algo que alguém fez com você? Você é maior do que isso. Você é mais preparado para outras coisas do que para isso. Você não precisa disso. Sabe por que você não precisa? Porque você não é assim. Se alguém te ofendeu com palavras, com situações, você deve perdoar. Porque na verdade, quando você perdoa, quando você não tem esse sentimento de mágoa, você vive tranquilamente. A sua vida é uma vida de paz. E é isso que o Senhor quer para a nossa vida, que nós tenhamos uma vida de paz. E a paz que o Senhor tem para nós é uma paz que excede todo o entendimento. As pessoas não compreendem por que passamos por situações tão difíceis e nós continuamos tendo paz no coração. Então repreenda esse negócio da sua vida para que você não tenha assim um prejuízo físico, né, de ter doenças na sua vida. Prejuízo psicológico. Isso afeta a qualidade de vida e pode causar insônia, tristeza, além de contribuir para o desenvolvimento de ansiedade e depressão. Muito provavelmente você deve ser daquelas pessoas que chega na cama, deita, vira e dorme, né? Quando você tem essa questão da falta de perdão, uma das coisas que você vai deixar de fazer é dormir. E não dormir o tempo necessário vai te causar alguns problemas, como ansiedade, por exemplo, e depressão, tristeza, né? São coisas da insônia. Ou seja, o que é insônia? Aquela pessoa que não dorme, não consegue dormir, tem dificuldade para dormir, dorme muito pouco, não consegue dormir. Então isso vai trazer um prejuízo psicológico, porque as pessoas vão acabar tendo o que? Ansiedade e depressão. Então é notório que, mais uma vez,
O melhor antídoto para esse tipo de coisa é o perdão. Você precisa pedir perdão, ainda que a pessoa tenha errado com você. Vá você a ela e peça perdão. Prejuízo espiritual. É impossível prosseguir na caminhada cristã carregando um fardo do ressentimento. Endurecer o coração para isso é acreditar que o ofensor não merece perdão. Dessa forma, nós, como transgressores dos mandamentos divinos, também não merecemos perdão diante de Deus. É a velha lei da semeadura de Gálatas 6,7. Tudo que o homem plantar, isso também se fará. Ora, se eu não perdoo o meu irmão ou a minha irmã, o Senhor também não me perdoará. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 10 em diante, ali você vai ter uma noção, né? Vai ter o norte exato. Porque a Bíblia vai falar, ou vai dizer, ou a Bíblia diz, como você quiser entender, que se nós não perdoarmos uns aos outros, o Pai também não perdoará. Uma vez que a pessoa não está perdoada por Deus, não entrará no reino dos céus. É isso mesmo que você quer? Então traz um grande prejuízo espiritual a questão da falta do perdão. Há quem diga, eu acho muito interessante a fala, diz que a porta do perdão é a porta onde o diabo não entra. E é tão bonito ver a perdão em si, as pessoas se perdoando. Quantas das vezes você não passou por isso, por essa situação? E certamente se não passou, certamente passará. Então peça perdão, tenha humildade de pedir perdão. Não é vergonha nenhuma pedir perdão. Eu mesmo já passei por algumas situações que eu tive que pedir perdão. Não vejo nenhum problema nisso. Mas que você tenha a maturidade para compreender que de fato quando você pede perdão, quando você é perdoado e quando você perdoa, todos esses males não vai mais te alcançar. Você estará livre para viver o presente, com alegria, dormindo até as tantas, né? E claro, entrando nas mansões celestiais pelas portas. O perdão liberta. José tinha todos os motivos para guardar rancor dos seus irmãos. Eles não falavam com ele pacificamente, quase lhe tiraram a vida. Lançaram-no em uma cova e por fim venderam-no como escravo. Vamos combinar o seguinte, quem tem um irmão desse não precisa de inimigo, né? Olha que situação de José. Veja que os seus irmãos não falavam com ele pacificamente, ou seja, não falavam com ele com amor, com carinho, com algum respeito, com alguma educação. Como tratavam José? Tratavam José de uma forma áspera, dura, né, horrível, né, mal educados. E veja também que quase lhe tiraram a vida. Seus irmãos quase o mataram. Lançaram numa cova e depois, como se não bastasse, venderam como escravo. Entretanto, o perdão de José liberta. José, apesar de todas essas tristezas, tinha motivos de sobra para ficar triste, para ficar com ressentimento, mas ele não ficou. Ele teve compaixão no seu coração. Ele compreendeu que o amor do Senhor estava com ele. Então, quando nós amamos ao nosso próximo, aqui no caso irmãos de forma literal, né, irmão sanguíneo, irmão biológico, quando nós amamos ao nosso irmão, até na questão espiritual também, ou o próximo, né, que seria mais ideal o amar o próximo, né, independente de quem te magoa, importante é que você tenha amor no seu coração para perdoar essa pessoa, até porque há algo interessante, que nós só damos aquilo que temos. Então, se alguém não tem amor no coração, como é que vai dar o perdão? Como é que vai amar o próximo? Não tem como. Então, nós só damos aquilo que nós temos. Então, como você tem amor no seu coração, então certamente você perdoará. É certo que certas situações a gente tem um pouco de dificuldade de compreender porque dói, né? Na verdade, é algo que dói lá no fundo da alma, mas mesmo assim nós devemos ter a simplicidade de pedir perdão. Perdoar faz bem para todos. O próprio Deus diz que nos perdoa por amor a Ele mesmo, pois quem é aperfeiçoado em amor não cultiva maus sentimentos, nem guarda rancor, mas deseja boas coisas para si e para o próximo. Como eu havia falado, quando você tem amor no seu coração, você sempre desejará o melhor para o próximo e para você. Primeiro você vai amar, né? Você vai se amar, né? Amar a si mesmo, e depois você amará o próximo. E o amar a si mesmo não é a questão de arrogância. O amar a si mesmo é aquela pessoa que sabe se cuidar. Então a pessoa que se cuida
ele acaba tendo possibilidade de cuidar do próximo. Por que ele cuida do próximo? Porque ele sabe cuidar de si. Então, se você sabe cuidar bem de você, então certamente você vai saber cuidar de uma outra pessoa que está próxima de você, precisando de uma ajuda sua. Então, o perdoar tem isso. Faz bem para todos. Faz bem para aquela pessoa que recebe e para aquela pessoa que dá. E todos vivem em harmonia. Não é que a Bíblia diz lá em Salmo 133:1, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E união nós só teremos se tiver amor e perdão entre todos nós. O sublime exemplo de perdão. Jesus, após ser açoitado, humilhado e crucificado, fez uma oração por todos os seus ofensores, inclusive por mim e por você. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso sim é um exemplo de perdão. Veja quão tamanho foi o sofrimento de Cristo por nós. Ele foi crucificado, foi açoitado, humilhado e ainda assim fez uma oração ao Pai. Perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa. Isso sim é perdoar. Porque o Senhor, como Ele é, todo o poder lhe foi lhe dado no céu e na terra, Ele poderia, se Ele quisesse, enviar uma legião de anjos ali e acabar com todos. Mas Ele sabia que Ele veio para isso. Ele veio justamente para morrer na cruz. Entretanto, mostra ali o seu amor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Esse aqui é o amor de Deus para com o mundo. Olha que como foi executado por Cristo. Cristo morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Ele passou por todas essas humilhações por amor a nós. Isso sim é um exemplo de perdão, porque nós somos pecadores, já éramos pecadores, e mesmo assim o Senhor nos perdoou e continua nos perdoando, né? Nós sempre temos um deslize aqui e outro ali, sempre damos uma escorregada, né? Mas o Senhor sempre tem nos acolhido. Por quê? Porque o Senhor grandioso é em perdoar, como diz Isaías 55. E a Bíblia diz que filhinhos não pequeis, mas se pecar tem um advogado justo, no caso Cristo. Então sim, nós somos falhos, nós falhamos claro que a gente faz muito esforço para que nós não venhamos pecar, né? Nós fazemos muita força para não pecar, mas se porventura acontecer, nós temos um advogado que é Cristo. Isso sim é amor, né? Para concluir, assim como Jesus muito nos amou e perdoou a multidão dos nossos pecados, amemos e perdoemos uns aos outros. Tenhamos misericórdia e oremos por aqueles que nos afligem, pois eles carecem do amor de Deus. Muito fomos perdoados, portanto, muito devemos amar e conceder perdão. Eu me lembro que há um tempo atrás, eu não consigo precisar assim, mas deve ter algo em torno de uns 10 anos ou um pouco mais, eu vi uma cena tão bonita na minha igreja. Uma irmã teve a oportunidade para cantar, é uma irmã que gosta muito de cantar, inclusive eu gosto muito de ouvi-la louvar. E depois que ela cantou um hino, ela chamou o filho dela e pediu perdão ao filho dela na frente da igreja, diante da igreja. Eu achei aquela cena tão bonita. Porque ela, mesmo sendo mãe, amar o filho, vai ter uma hora também que vai errar com o filho. Eu achei tão bonita a atitude dela de pedir perdão ao filho. E veja que é mãe, é autoridade. O que isso traz para nós? Qual é o ensinamento que isso traz para nós? Independente de quem seja, nós devemos pedir perdão. Ainda que seja talvez o seu pai para com você, ou você para com seu pai. Veja a mãe dando exemplo para o filho. E nós devemos ser isso mesmo, ser exemplo. Independente de quem eu seja, eu devo pedir perdão se eu estiver errado. Ou mesmo se eu estiver certo, dependendo das circunstâncias, como Jesus nos ensinou. Então veja que nós devemos perdoar uns aos outros. Nós não precisamos de levar, como era no tempo antigo, né, lá no sacerdote, ou fazendo nos dias de hoje, né, muitas questões levam para o pastor sem necessidade. Quando há a questão de perdão, o que você faz? Faz o que está lá em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18 vai nos dar um norte acerca desse negócio. Hoje, no capítulo 18, Mateus 18, a partir do versículo 15. Você pode ir até o 17, ou se você quiser ir, ler ele tudo.
O resumo é, se você tiver algo contra o seu irmão, ou sabendo, né, que é algo para ser perdoado, vai você e ele só. Só você e ele, só vocês dois. Se você pede perdão ao seu irmão, ou repreende ele, e ele aceita a correção, você ganhou o seu irmão. Se caso ele não aceitar a correção, você chama mais duas pessoas como testemunha. Se ainda assim ele continuar, você vai lá e leva para o pastor da igreja ou para a igreja. E depois disso, se ele ainda assim não reconhecer que está errado, aí considera-o como publicano. Então veja que há situações que nós devemos corrigir entre nós. Mais uma vez, Salmos 133, 1. Nós devemos estar sempre em união. Até porque, como a igreja de Cristo é o corpo, né? Nós estamos sempre ali presentes um com o outro, é notório que uma vez ou outra aconteça algo que fuja, né, do nosso domínio e nós acabamos falando alguma coisa que nós não devemos. Eu mesmo recentemente falei algo que eu não devia falar. Acontece, devido à convivência, às vezes dependendo do tipo de intimidade, acontece. Então nós devemos ter essa hombridade de reconhecer que estamos errados. Hora da revisão. Hora da revisão. Número 1, Colossenses 3,13. Número 2, adoece a alma e rouba a alegria. Número 3, prejuízo físico, psicológico e espiritual. Número 4, Jesus. Número 5, o rancor traz mais prejuízos para quem o guarda. Então que nós venhamos tirar isso do nosso meio, parar com esse negócio. É bem verdade que quando nós falamos, uma coisa é falar, outra coisa é viver, mas nós devemos, com todo amor no Senhor, nós devemos sim ter esse cuidado. A referência que eu havia falado, de fato, era no Neemias, capítulo 8, versículo 10. Nos diz assim, disse-lhes mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Este dia é nossa consagração. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não vos entristeçai, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Então a alegria do Senhor está conosco. O livro de João também vai nos dar um norte sobre este negócio. João capítulo 15, é o seu capítulo 15, vai também nos dizer sobre esse negócio. Capítulo 15, versículo 11. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então essa tristeza não é para a sua vida. Tire esse rancor da sua vida. Se alguém fez algo para você, ou mesmo você tenha feito para alguém, você precisa pedir perdão à pessoa. Se endireite com ela, se conserte com ela. Não é nenhuma vergonha, muito pelo contrário. Quando nós reconhecemos que estamos errados, na verdade nós estamos tirando uma sentença de nós. Quando nós reconhecemos e pedimos perdão, acabou o problema, foi sanado, acabou. Ainda que a outra pessoa não queira perdoar por uma situação ou outra, aí é com ela e Deus, mas o seu coração está livre. Então que nós venhamos estar sempre assim, amando uns aos outros e perdoando-nos uns aos outros. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!